Amém? Quantos aí estão felizes com Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu puxar aqui mais para cá, esse cabo aqui. Abre comigo a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 4. Pois é, existe esse livro na Bíblia, tá, irmãos? Miqueias. Eu não lembro, pastor, de ter visto alguma pregação, sabia? No livro de Miqueias. O senhor lembra? Pois é, irmãos, tem livro de Miqueias na Bíblia. Tem livro de Miqueias na Bíblia. Acharam? Amém. Sim, a misericórdia. Amém. Amém. Deixa eu puxar aqui no meu cronômetro. Deixa eu cuidar do horário. Nós leremos o capítulo. Eu falei 5? Ou é 4? Que é esse capítulo 4. Tá? Nós leremos do 1 ao 7. Depois nós vamos pular para o capítulo 5. Tá? Vamos hoje aqui buscar algo no Senhor. A Bíblia chama você de muitos nomes. A Bíblia chama você de servo de Deus. A Bíblia chama você de filho. Amém? Glória a Deus, quantos são filhos de Jesus aí? É filhos de Deus, né? Irmãos em Cristo Jesus, né? Mas um dos nomes que nós somos chamados na Bíblia, a gente vai encontrar nesse texto aqui. O texto diz assim: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, para ele afluirão os povos, ou seja, os povos virão até o monte. Versículo 2: muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Versículo 3: ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Essas transformarão suas espadas. Olha que interessante, irmãos. Essas nações poderosas e distantes, olha o que a Bíblia diz: essas transformarão as suas espadas em lâminas de arado, as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem a aprenderão mais com a guerra, mas cada um se assentará debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Versículo 5: porque todos os povos andam cada um com o seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para sempre. Versículo 6: naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e os que tinham sido afligidos. Versículo 7: dos que cocheiam farei um remanescente, dos que foram lançados para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião. Agora pula para mim no capítulo 5, nós leremos do 7 ao 9, e diz assim: o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos. Neemias 5, 7. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos do homem. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar, ataca e despedaça a presa. A sua mão se exaltará sobre os adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. Vamos orar mais uma vez. Sei que a gente já orou bastante aqui. Quarta-feira, um culto de oração, né? Um culto também de ensino, de estudo da palavra de Deus.
mas eu queria que você fechasse mais uma vez seus olhos e baixasse sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Pai, porque estamos aqui. Obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, juntos, podendo servir o Teu nome, Senhor, podendo louvar o Teu nome, glorificar o Senhor. Deus, obrigado porque aqui nós temos um templo com portas abertas, Senhor. Nada de mal acontece, Senhor, a este lugar, porque temos recebido do Senhor a misericórdia do Senhor. Pai, nada aconteceria também, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não resistirão sobre a Tua igreja. Mas, Senhor, nós vivemos um país livre, Senhor. Sabemos que vem dias, Senhor, em que se afunilarão os tempos, se afunilarão as coisas, e a igreja, Senhor, passará por um momento de perseguição e luta. Mas, Senhor, neste momento, neste lugar, nessa instância em que vivemos, o Senhor nos permitiu desfrutarmos, Senhor, de um momento como este, onde podemos louvar o Senhor em voz alta, Senhor. Podemos expressar, Senhor, nossa alegria e nossa gratidão diante do Senhor, Pai, com os nossos dons, nossos talentos, com o nosso serviço, Senhor, com as nossas famílias aqui. Obrigado, Senhor. Pai, nesse momento eu peço que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações para aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que a Tua palavra nos ensine, nos instrua, Senhor, nos corrija, para que possamos viver, Senhor, alinhados com o Teu propósito, o Teu objetivo para nós. E nessa noite nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala tremendamente aos nossos corações, que seja uma noite de mudança de mente, Senhor, em nome de Jesus, divisor de águas, Pai, porque todas as vezes que nós encontramos com Jesus, porque todas as vezes que nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, a cura, a libertação, a transformação, Senhor, porque nós não estamos pregando aqui o nome de homens, de pessoas, mas aqui nós estamos exaltando e glorificando o nome de Cristo, até que Ele venha, Pai. Pai, que assim o Senhor seja sobre nós, sobre as nossas cabeças, Pai, sobre os nossos espíritos, sobre as nossas mentes, os nossos corações, meu Pai, em o nome de Jesus. Pai, quanto a mim, me usa como servo, instrumento do Senhor nessa noite aqui, para comunicar a Tua palavra. Tira o som, tira a distração, tira o incômodo dos nossos corações, para que possamos receber integralmente tudo, Senhor, não parcialmente, tudo o que o Senhor tem para nós essa noite aqui, em o nome de Jesus, amém, amém, glórias a Deus. E aí, você já descobriu qual é o outro nome que a Bíblia te chama? A Bíblia nos chama de o remanescente de Jacó, somos os gentios, né? Mas a Bíblia nos chama de o remanescente de Jacó, porque aqueles que estavam coxos, olha lá, o versículo, cadê? No capítulo 4, no versículo 6 e 7 diz: naquele dia diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, né? Aqueles que eu tinha afligido, né? Dos que cocheiam farei um remanescente, dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião. Irmãos, esse é um texto que fala de coisas do futuro. Na verdade, podemos até dizer que esse é o tempo do qual nós partilhamos hoje, da onde nós podemos dizer que nós somos o remanescente. Irmãos, há uma promessa do Senhor: eu os ferirei. Deus disse para os israelitas: eu os ferirei, mas de vocês eu também vou trazer de volta e vou fazer de vocês uma nação que abençoarão as famílias da terra. A promessa em Abraão se cumpre nas nossas vidas, porque quando eu e você aceitamos Jesus, nós que não éramos povo, nos tornamos povo. Eu e você não somos judeus. Nós não precisamos ter uma bandeira de Israel aqui, porque nós não éramos povo, mas nos tornamos povo do Senhor. Nós não éramos filhos, mas nele nos tornamos filhos. Estávamos perdidos, desgarrados. Lá, vamos lembrar lá de Isaías, dos 53, 56. Nós andávamos espalhados como ovelhas, sem pastor. Hoje nós temos em Cristo o que? O pastor. Nós temos nele aquele que nos leva para a presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor chama a mim e a você, pela misericórdia do Senhor, de remanescente de Jacó. Interessante isso. O que é o remanescente, irmãos? É aquele que sobrou. Remanescente é esse. É aquele que ficou, aquele que, olha, passou a luta, passou a dificuldade, mas um sobrou. Passou a perseguição, passou a dificuldade, mas um sobrou. Quem que é esse? O remanescente. Porque ele sobrou ali, ele ficou. Irmãos,
de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, o Senhor escolheu Israel para ser o povo dele, mas esse povo rejeitou, e o Senhor falou: eu vou levantar um remanescente, e desse remanescente eu farei com que todas as nações me conheçam, e eu julgarei as nações, por meio de quem? Deste povo. Irmãos, não estou aqui essa noite para pregar um evangelho de que você é cabeça, você não é cauda. Não estou aqui pregando o evangelho essa noite de que você vai comer o melhor dessa terra, porque o seu Deus é o Deus do ouro da prata. Aleluia! Não estou aqui essa noite para pregar um evangelho nessa característica desse texto, desse sentido, mas estou dizendo aqui para essa noite que você tem uma responsabilidade com a obra do Senhor. O Senhor tem um plano, e o plano do Senhor não vai acabar, ele não vai se frustrar. O texto que nós começamos a ler aqui em Miqueias, no capítulo 4, que diz que nos últimos dias, irmãos, quando que são os últimos dias, irmãos? Quando ele estiver para vir, para levar a sua igreja, quando ele vier para julgar os povos e as nações. Ele diz que nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, ele elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Irmãos, hoje nós temos o evangelho sendo pregado em todas as nações. Claro que existem ainda nações que o evangelho ainda está se estabelecendo por causa da perseguição, a luta, a dificuldade, mas irmãos, está se abreviando os tempos, em que o versículo 3 diz assim: ele julgará entre muitos os povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Essas transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nações não levantará espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Eu fiquei lendo e falei assim: Deus, mas quando eu leio o livro de Apocalipse, o cenário é diferente, Deus. Quando nós lemos Apocalipse, fala que vai ter o que, irmãos? Pragas, pestes, fome, luta, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. E eu fiquei pensando assim: Deus, então Miqueias está errado no Bíblia? Irmãos, Miqueias está errado? O que está acontecendo no texto aqui, irmãos? Eu entendo que essa palavra não é para os de fora, mas essa palavra é para os de dentro. Essa palavra não é para Deus julgando as nações, mas é como Deus usará o seu povo para cumprir a vontade soberana dele. Domingo eu estive em Rio Brilhante, sábado e domingo estava em Rio Brilhante, estava como missionário da convenção lá, falando sobre a campanha de missões estaduais, e no domingo pela manhã eu preguei lá sobre graça comum e graça redentora. Era um domingo de EBD, eu falei assim: como que eu vou adequar o contexto missionário com a prática do dia a dia? Eu falei: pronto, o Espírito Santo trouxe graça comum e graça redentora. Só para você entender rapidamente, irmãos, o salário do pecado é a morte. Quando era para estarmos mortos? Não era nem para termos existido, porque quando Adão e Eva pecou, o salário do pecado é a morte. O que era para ter acontecido com Adão e Eva naquele momento ali? Babau, acabar. Não era para terem sobrevivido. Mas nós vemos Deus entrando com algo que não merecíamos. Ele começa a dispensar sobre toda a humanidade algo que nós didaticamente, tá, irmãos? Didaticamente denominamos de graça comum. O que é graça comum, irmãos? A graça comum é Deus dar ao homem a beleza ou a capacidade de criar uma mesa como essa, trabalhada, bonita. Deus deu ao homem sabedoria, criatividade para fazer isso. Deus deu ao homem a ciência para que eu pudesse estar falando hoje à noite aqui no microfone. Você está ouvindo a minha voz. O nome disso é o que, irmãos? Misericórdia de Deus, graça. Que Deus deu à humanidade condições da humanidade continuar florescendo e crescendo, mesmo estando no meio do pecado. Nós não vemos graça só no Novo Testamento, não, irmãos. A gente pensa que graça só veio com Cristo Jesus na cruz. Graça já existe lá em Adão e Eva, porque o salário do pecado é a morte. Já era para estarmos mortos quando Adão e Eva pecou. Mas Deus dá. Por que Deus permite a graça comum? Para que o juízo demore vir sobre nós, para que eu e você tivéssemos tido a condição de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, de nos arrependermos.
E Deus não passa pela vida de uma pessoa só uma vez. Deus passa diversas vezes falando: vem para mim, vem para mim. Olha para a natureza. O capítulo 8 de Romanos, salvo engano, fala que a natureza, ela geme, ela espera para a revelação dos filhos de Deus, porque Deus colocou a natureza como sendo a nossa primeira testemunha. A natureza testemunha. A natureza testemunha que somos filhos de Deus. A natureza testemunha que existe um Deus Criador. Quando você olha para uma árvore lá fora, aquilo chama-se graça comum. Ela está dizendo: existe um Deus que criou aquilo ali. Existe um Deus que, embora você peque, Ele continua te amando. Mas é claro que Deus ama a todos, santos, né? Ou não santos, pecadores, não pecadores, Deus ama a todos. Mas é claro que aí entra o conceito, entra a distinção da graça comum, porque a graça comum não salva. A graça comum, ela mostra que Deus tem um caminho para nós. Agora, o que salva a humanidade é a graça redentora, que o texto diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem de vocês, para que vocês não se gloriem. Ao mesmo tempo, a palavra do Senhor diz que todo aquele que confessar, Romanos, salvo engano, versículo 10, capítulo 10, 4, versículo 10, eu acho que é isso: todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Se com a tua boca confessar e o teu coração crer para a justiça, ele será salvo. Deixa eu ver isso aqui, irmãos, vamos lá. Eu gosto de pregar e não lembrar o versículo. Mas, irmãos, se nós temos uma garantia que em Cristo Jesus, em Cristo, irmãos, não é no pastor, não é na pregação de autoajuda que o pastor estava falando ali no começo, não é no meu e no seu feito, mas em Cristo Jesus. Se nós confessarmos, vamos lá, então não é o 4, Romanos 10, 9. Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Isso é graça redentora. Nós encontramos a redenção, nós encontramos o livramento do castigo eterno em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Não adianta eu acordar, bater palma para o sol, abraçar a árvore, entendeu? Que eu vou ser salvo, porque eu reconheci que Deus, na sua natureza, manifesta o seu amor para nós. Ali não salva, irmãos. Quem salva é Cristo Jesus. Mas, irmãos, voltando, para a gente não distanciar muito do que Deus tem para os nossos corações essa noite aqui, eu quero dizer para você que eu e você, dentro desse contexto de graça comum, ou então dentro desse contexto de graça redentora, Deus nos chama como seus remanescentes para mostrar para as nações qual é o caminho do Senhor. Por que somos remanescentes? Porque fomos tornados povo se antes não éramos nada. Porque fomos tornados filhos se não temos linhagem de sangue com o judeu e muito menos com Jesus. Porque nele espiritualmente fomos gerados. E Efésios no capítulo 1 versículo 13 vai falar que aquele que tem Cristo Jesus recebeu o Espírito Santo, que é o selo, é o seu penhor. Irmãos, você não foi só salvo por Cristo Jesus, você tem dentro de você o Espírito Santo, que é a garantia. O que é penhor? Eu pego um dinheiro que o pastor Galdinei emprestado, falo: pastor, eu vou te devolver esse dinheiro, mas esse celular aqui vale milhões, tá, pastor? Vou deixar esse celular com você penhorado aqui, porque é a garantia de que eu vou lá te pagar de volta, e depois, quando eu te pagar, eu pego meu celular de volta. Isso é penhor. O Espírito Santo é a mesma coisa. Deus colocou o seu Espírito em nós como penhor, ou seja, é a promessa de que Ele iria cumprir sobre mim e sobre você tudo aquilo que Ele prometeu. E o que Ele prometeu? Que através de mim e através de você, Deus julgaria as nações, e Ele faria com que nações distantes, irmãos, o Brasil está distante ou não está distante de Israel? Um pouquinho, né? É só 25 mil reais para você ir para Jerusalém, tá, pastor? O senhor estava programando aquela viagem com a Marlene lá para a Terra Santa, entendeu? Eu não sei se é 25 mil um casal é por pessoa, tá? Mas ele está fazendo assim, ó: não fala que ela vai me cobrar, não fala. Queridos,
quero que você entenda que como remanescente, aquele que o Senhor escolheu para julgar as nações, calma aí, nós vamos entender. Pera aí, eu não consigo julgar, não consigo educar nem meu filho, minha filha direito. Como você está me dizendo que eu vou julgar as nações? Calma aí, a gente vai entender isso. Através das nossas vidas, como o luzeiro do Senhor. Vamos lembrar lá de Filipenses no capítulo 3, 14, que fala que nós brilhamos como luz no meio de uma geração perversa. Queridos, Deus colocou eu e você como remanescentes para que as pessoas olhassem para nós e encontrassem Deus. Amém? Vou falar de novo, que só o pastor que recebeu. Deus colocou eu e você. Aonde você está, Luana? Aonde você está, sei lá, irmão Sebastião? Aonde Deus colocou você para você ser luz, para você testemunhar do amor dele, que ele existe, e através da sua vida Deus vai fazer um julgamento. Como assim? Quando você fala de Jesus para as pessoas, quando você mostra a Deus através da sua vida, se é que você conhece a Deus, se é que você tem a Deus, e se é que você vive uma vida de luz e sal no meio dos povos, né? Deus vai usar você para julgar as nações. Por quê? Como assim, Lucas? Deus está te colocando como testemunha. Deus está colocando você como aquele que vai mostrar o caminho para o Senhor. Deus está colocando o seu povo. Sabe, irmãos, quando eu estava lendo aqui agora com vocês de novo o texto, eu vi aqui assim, ó, o templo do Senhor vai ser colocado no alto de uma colina e todos vão enxergar. Irmãos, a cruz de Cristo foi colocada no alto de um monte. E ali as nações encontram a Cristo, porque a cruz de Cristo está no alto de um monte, irmãos. Né? Irmãos, Deus está colocando a minha vida e a sua vida para brilhar. Você é o remanescente do Senhor. Você é aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor tem separado. Meu irmão, minha irmã, você é aquele que vai apontar o caminho, a direção para o Senhor. Quando nós vamos encontrar esse tempo de paz aqui, irmãos? Se o Apocalipse diz que nos últimos dias viriam guerras, lutas, fome, perseguição. Quando é, pastor Lucas, vamos jogar para o pastor Galdinei, que ele é mais vivido, né? Autoridade eclesiástica superior aqui no momento, né? Patente maior, eita glória, aleluia, profeta, ô glória, né? Quando que ele vai cumprir isso em nós, essa palavra de paz que nós vimos aqui no capítulo 4? Porque, irmãos, nele, em Cristo, em Deus, nós temos a promessa da vida eterna. Nós temos nele o livramento. Jesus falou que fiquem tranquilos, eu estou com vocês até os últimos dias, e vocês passarão comigo a eternidade. Para o lugar que eu estou indo, se não tiver lugar, Jesus não foi preparar lugar, irmãos, mas Jesus está falando, ainda que não tivesse lugar, para onde eu vou, aonde que é morada celestial, ainda que não tivesse lugar, eu prepararei lugar para vocês. Jesus está falando assim, olha, eu estou passando por você, você já tem a sua morada preparada, e se não tivesse, confie em mim, creia em mim, que eu estou preparando lugar para você. Irmãos, não se trata, esse texto é um texto escatológico, que não se trata do que vai literalmente acontecer com as nações físicas, nesse plano físico, mas as nações em Cristo Jesus reinarão, nele encontrarão paz. Como Lucas, irmãos, está aqui brasileiros que não tem nada a ver com o povo judeu, distante de Israel, e essa nação, existem homens e mulheres que reinarão com o Senhor, amém? Agora a Bíblia te traz essa garantia, essa segurança, de que você vai reinar, você vai julgar as nações, de que você vai ser o remanescente do Senhor, que você vai ser aquele que estava andando meio coxo, né? E o Senhor falou assim, ó, você que é coxo, irmãos, deixa eu falar só uma coisa para você. Sabe o que era o coxo na Bíblia? O amaldiçoado. Sabe o que era o cego na Bíblia? O amaldiçoado. Sabe a pessoa que era paraplégica, que não andava, que, sei lá, não ouvia, não falava, qualquer pessoa que nascesse com alguma deformidade, ele era tido como o quê? Como um amaldiçoado. Os discípulos chegam para o Senhor, Jesus, quem pecou? Foi este homem ou foram seus pais? Jesus falou, ninguém. Isso aconteceu nele para que se manifestasse a glória do Pai.
Irmãos, mas para o contexto do judeu, quero falar para você aqui: quem que eram os que cocheavam? Quem que eram os que foram afastados da presença dele? Os amaldiçoados. Quem que eram os amaldiçoados, irmãos? Nós. Porque nós estávamos amaldiçoados, nós estávamos fadados à morte eterna. Mas a palavra diz que Ele nos regenerou em Cristo Jesus. Ele nos tornou homens e mulheres sãos, que andam não mais como coxos, como afastados, como pessoas distantes da presença do Senhor, mas Ele nos torna o seu rebanho novamente. Ele nos traz para o seu aprisco, Ele nos traz para a sua presença. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. Olha a palavra em Cristo Jesus se cumprindo. Mas essa palavra ela vem como salvação, mas ela vem como julgamento. Porque aquele que não confessar o nome do Senhor Jesus, ele não vai ser salvo. Aquele que não confessar, mas aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. O julgamento já está aí, irmãos. A condenação já está dada. Quem confessar vai ser salvo. O julgamento já foi feito. Quem não confessar, esse não vai ser salvo. Então quem que vai mostrar isso para as nações? Nós, os remanescentes de Jacó. Nós não somos os remanescentes dos judeus, irmãos, porque Jacó não era judeu. Jacó ainda não seguia aquela linhagem. O povo judeu foi se caracterizar como povo judeu mesmo quando ele vai sair do Egito, chega na terra prometida. Ali ele se estabelece, ele deixa de ser hebreu para se tornar um judeu, para se tornar ali um israelita. Queridos, sobre eu e você se cumpre a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, aí a gente pula lá para o capítulo 5, que o capítulo 5 traz algumas responsabilidades para nós como o remanescente do Senhor. O versículo 7 vai dizer que você, meu irmão, minha irmã, nós como Igreja Batista Itatiaia, eu, pastor Lucas, preciso ser orvalho do Senhor para os sedentos. Vamos lá, o versículo 7 do capítulo 5 diz: o remanescente. Qual que é seu nome? Fala seu nome em voz alta aí. Fala seu nome em voz alta. Você não sabe o seu nome? Fala seu nome em voz alta aí. Foi um barulho da rua, o violão está muito alto, vamos ouvir, tá certo, né? Irmãos, você, Lucas, você, Galdinei, você, Alessandro Vucupete, né? Versículo 7 diz assim: você, Lucas, estará no meio de muitos povos como orvalho do Senhor. Deixa eu só lembrar um outro contexto para você. O povo estava onde? No deserto. Tem chuva no deserto? Não. A terra ali, se você olhar geograficamente, onde está Israel, não é um lugar que chove muito. É um lugar que depende do orvalho. Porque é o orvalho que vem umedecer as plantas, umedecer a terra, para que possa existir algum tipo de vida. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Eu vou usar você, para que aquele que está com sede encontre a mim. Vou falar de novo. Eu vou usar você, para que aquele que está com sede encontre a mim. Deus chama você de orvalho. Eita glória! Vamos começar a criar uns nomes meio pentecostalísticos aqui. Chama você, orvalho do Senhor. Glória! Né? Outra coisa que eu e você temos como responsabilidade, irmãos, né? Primeiro é essa, de nós levarmos a água. E quem que é a água, irmãos? João no capítulo 4, Jesus fala: porque a água que eu der não é que nem essa água aí que você vai tomar, mulher samaritana. Você vai beber dessa água e você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu der para você, ela vai romper do seu interior. Olha lá, lembrando o texto de José, vai romper do seu interior como rios de água viva. Queridos, a água que Cristo dá, quem que é a água da vida? Cristo. E Deus está te chamando do quê? Remanescente. Aquele que vai levar Cristo, aquele que vai levar a água que mata a sede do sedento, amém? Por isso, se você quer estar nesses últimos dias do Senhor, de vitória, esses últimos dias de soberania do Senhor, se você quer estar na vida eterna, então trate de ser orvalho, trate de ser a água que leva para os sedentos, para os aflitos, aqueles que estão com sede. Irmãos, a pior sensação que tem é estar com sede. Vive-se
3 dias sem água no máximo. A água é inegociável. Você pode ficar aí, sei lá, 40 dias sem comer, mas você não fica 3 dias, 4 dias sem água. Você morre. E o texto continua dizendo, né, que eu e você somos aqueles que darão testemunhos entre as nações. Nós é que mostraremos para as nações que eles precisam confiar em Deus. Mas para que as nações aprendam a confiar em Deus, eu, Lucas, preciso aprender a confiar em Deus. Em quem você tem confiado? Aonde está a sua confiança, Deus? Queridos, tenho passado, graças a Deus, estamos nos recuperando daquela batalha espiritual que se desenrolou de fevereiro até maio, na nossa vida, final de maio. Estamos nos reerguendo, graças a Deus, a cada dia o Senhor tem dado misericórdia e acrescentado sobre as nossas vidas, minha e da minha esposa, no aspecto financeiro. Queridos, mas não é o dinheiro que me mantém, não. Quem sempre me manteve foi Deus, porque mesmo estando numa batalha, quem me sustentou foi Deus. E Deus vai sustentar você. Você precisa aprender a confiar no ministério público. Não. Você precisa confiar na vacina. Não. Você precisa aprender a confiar no STF. Piorou aí. Você precisa aprender a confiar em Deus. Porque quando você aprender a confiar em Deus, você vai ser testemunha do Senhor. As pessoas vão falar assim: uau, mas espera aí, Aurinete, o que faz essa mulher? Está passando por todos os perrengues que ela está passando, a dificuldade, ou então está passando por tanta tribulação aqui no ambiente de trabalho, mas o que faz ela ser tão diferente assim? As pessoas vão olhar para a Aurinete e falar assim: ela confia em alguém que eu não confio ainda. Irmãos, precisamos aprender a confiar em Deus, para que isso seja de exemplo para as nações. O versículo 7, o versículo 8 do capítulo 5 diz: o remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos, o qual, se passar algum, vai despedaçar. Eita, pega, né? Deus está falando que você, no meio dos seus vizinhos, você vai começar a ser visto e valorizado. Irmãos, eu não tive experiência de encontrar um leão, não, irmãos, nem quero, mas eu tenho certeza que você não vai querer fazer carinho nele. O texto está dizendo que você não vai ser uma pessoa agressiva. Não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que quando as pessoas olharem para você, elas vão ver que você é forte, que você é um homem e uma mulher corajosa, um homem e uma mulher que sabe o que faz, um homem e uma mulher que tem um caminho, uma direção. Irmãos, não é, já falei isso várias vezes, né? Não é de se espantar todas as vezes que eu vejo um paciente que fala sobre o vazio. Essa semana eu estava falando com uma paciente, ela falou assim: olha, se aparecesse um gnomo aqui e me oferecesse uma pílula para morrer, eu tomaria sem hesitar. Ela falou assim: porque eu não entendo, eu não enxergo o meu propósito. Irmãos, eu não estou fazendo apelo gospel aqui. Isso é o clamor de uma pessoa do mundo, é um dos sedentos. Irmãos, e ela falou assim: eu, ao mesmo tempo que eu gostaria de morrer, se eu tivesse a oportunidade de morrer, eu também não sei se eu tomaria aquela pílula, porque eu ainda quero descobrir o meu propósito. No meu coração, lá dentro, eu falei: ô Jesus, manifesta a sua obra na vida dessa menina, manifesta o teu querer na vida dela. Porque, irmãos, infelizmente, como psicólogo ali, eu não posso fazer. Mas o que eu posso fazer? Orar por ela. Posso orar e pedir que o Senhor manifeste o poder dele. Irmãos, nós precisamos mostrar que o nosso Deus é um Deus com quem não se brinca. Não se brinca com um leão, irmãos. Nós precisamos mostrar para as pessoas, através do nosso testemunho, né, que nós temos convicção que o nosso Deus, e por isso que nós somos os leõezinhos, né? O leão da tribo de Judá, aquele que governa as nações, ele é forte, ele é poderoso. Irmãos, cada vez mais nós vivemos dias em que nós não temos certeza e confiança em nada. Essa semana saiu uma notícia que a China está programando que os aparelhos, esse aqui é um aparelho chinês, né? Que os aparelhos chineses venham, na sua inteligência artificial,
programado para fazer com que você seja adepto ao comunismo, e também para impedir que qualquer aplicativo ou programa que seja instalado em um aparelho chinês, em uma tecnologia chinesa, venha jogar contra o comunismo. Isso dá tranquilidade ou dá medo em você? Porque se você olhar, sei lá, o teu celular aí, por mais que seja um iPhone, você vai ver produzido na China. Hoje tudo vem da China, né? O Botox que a Luana aplica, se duvidar, vem da China, né? Queridos, tudo vem da China. Dá para ter medo ou não dá? Irmãos, existe uma guerra, né? Mas o que você tem que entender? Que não é para termos medo, é para termos confiança, porque o Senhor guardará o remanescente, como Ele guarda os seus filhos, os seus leõezinhos, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Quer dizer para você, não tenha medo das lutas e dificuldades que você venha passar. Você precisa ser confiante e ter confiança, para que as pessoas olhem em você e vejam esse Deus que transmite segurança e confiança. Irmãos, que certeza eu tenho que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Em mim eu não tenho confiança e certeza nenhuma, mas em Cristo Jesus, isso me assegura que nele eu tenho a esperança para a vida eterna, amém? E nós precisamos mostrar isso, como um leão que é forte, que tem determinação, que sabe, que não deixa com que qualquer coisa, irmão, ninguém domina um leão, irmão. O leão não é um animal domesticado. Você não vai encontrar um leão preso na coleira na sua casa. O leão não é um animal que se domestica, irmãos. No máximo ele fica numa jaula. Irmãos, não tenha medo, porque quem está sobre você é o Senhor Deus. Amém? O leão da tribo de Judá. Amém? Filipenses 1:27 vai dizer que nós precisamos viver de maneira digna. Nós precisamos servir de testemunha entre as nações. E servir de testemunha entre as nações significa viver de uma maneira digna. Irmãos, tem cabimento eu, como pastor, ser um cara que tem uma vida dupla? Eu saio daqui da igreja e você me vê ali no barzinho tomando, né? Você já sabe, né? Já fiz assim, já sabe, né? Tem cabimento? Não vou fazer propaganda, né? Para a empresa de cerveja chamada Skol. Eles não têm cabimento, porque a minha vida tem que dar testemunho a quem eu sirvo, para que você julgue as nações. E Deus diz que os seus filhos julgarão as nações. E se você quer julgar as nações, comece a dar testemunho, senão você que vai ser julgado por elas. Elas vão falar assim: quem que é o Lucas? O Lucas diz que é pastor, mas tem um monte de caso, tem casado, mas tem um monte de diamante por aí. Está arrependido em nome de Jesus? Pastor Valdir, não, irmão, sei lá, irmã Nicole, irmã Nicole só fica nas raves, só. Sai de sábado à noite, está arrependido em nome de Jesus, tá, Nicole? Sai de sábado à noite cultuando os jovens, os adolescentes, inclusive sábado agora, toda a igreja está convidada, nosso culto de celebração com a nossa juventude, né? Sai daqui e vai para onde? É uma balada, vale, tem dinheiro sobrando, solteiro é rico, né? Não paga conta, IPTU, IPVA, não paga leite, fralda, solteiro é rico, irmãos, né? Mas você tem que entender e tomar posse da palavra de Filipenses 1:27 que diz que você precisa viver de maneira digna do Evangelho. Por último, irmãos, entenda, né, que você precisa estar firme no Senhor e convicto da palavra dele. 1 Coríntios 15:28 diz: portanto, sede firmes e constantes. O problema da igreja hoje chama-se constância. O problema da igreja hoje chama-se firmeza. A Covid, já falei essa frase antes aqui, a Covid ela tirou os crentes da igreja ou ela mostrou quem era crente de verdade? Porque um monte de gente saiu da minha igreja. Irmão, você não tinha uma igreja com um monte de gente. Os que saíram não estavam no seu meio. Deus jogou, peneirou, jogou o trigo e o joio para cima, o vento levou o joio e o trigo caiu, irmãos. E literalmente alguns Deus levou mesmo, né?
misericórdia, né? Não fazendo piada da desgraça de pessoas. Mas, irmãos, a Covid mostrou quem estava e quem não estava. Quem é e quem não é. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor diz: sejam firmes e constantes, sempre abundantes. Aonde? Na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. Queridos, sejam firmes. Seja firme, em nome de Jesus. Seja convicto da palavra de Deus. Toma posse da palavra de Deus. Você que é um remanescente do Senhor, não existe remanescente sem estar firmado na palavra dele. Não existe remanescente que está longe dele, porque o remanescente só vai ser remanescente, só vai ser um sobrevivente, aquele que continuou em pé quando muitos caíram, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será, porque você é o remanescente do Senhor. Para você ser um remanescente, você precisa estar firme na palavra dele. E por último, irmãos, eu quero dizer para você: não lute uma batalha de forma vazia e sozinha. Esse texto em nenhum momento diz que você faria tudo isso sozinho. Esse texto, o tempo todo, diz que no Senhor nós poderíamos fazer todas essas coisas. Deixa eu dizer algo para você. Eu tenho pregado muito sobre isso. Talvez você já ouviu a minha pregação. Talvez a Nicole vai lembrar isso, porque ela já ouviu minha pregação lá na frente da Igreja Batista Centenário do Povo. Eu acho que eu já preguei algo mais ou menos assim aqui na igreja também. Irmãos, para a gente poder viver as coisas de Deus, viver nas coisas de Deus, viver com viver nesse processo de vitória, de luta, de guerra, mas de vitória no Senhor, nós precisamos viver no sobrenatural. Primeiro, o que é viver no sobrenatural? Entenda, a sua luta não é contra a carne e contra a sangue. Efésios no capítulo 6 diz: mas é contra o que? Principados, potestades. Então existe uma guerra que não é física. Então para de olhar para a pessoa que está te perseguindo, né? Não faça guerra contra pessoas, faça guerra contra, batalhe na presença do Senhor contra aquilo que tem governado e tem destruído famílias, que são as questões espirituais. Irmãos, se Efésios no capítulo 6 diz que nós podemos receber uma armadura, irmãos, ninguém usa armadura para ir para a praia, fazer marquinha. Não, Marlene? Marlene, ô Marlene, saudade da praia. A Luana não, que a Luana viaja direto, né? Vai estar toda hora na praia. A Aurinete, também, todo ano vai lá para Jericoacoara, né? Sempre vai lá, enfim, né? Mas, Marlene, para nós aqui, a gente tenta lembrar o cheirinho da marizinha, né? Mas, queridos, não se usa uma armadura para ir para a praia fazer marquinha. Se usa uma armadura para quem vai para a guerra. Se a Bíblia diz que Deus nos deu uma armadura, é porque estamos em guerra. Então, viva o sobrenatural. Primeiro, entenda que o remanescente só é remanescente porque ele passou por uma luta. E só vai ser remanescente aquele que está firmado no Senhor e está com a armadura do Senhor. Então, já é uma luta que é sobrenatural. Já começa por aí. Só que você não está sozinho, a sua força não é natural. Então pare de buscar no natural as coisas que são sobrenaturais. Se encontra no sobrenatural o que é sobrenatural. E como que eu vivo o sobrenatural, irmãos? Buscando o revestimento do Espírito Santo de Deus. Amém? Como que eu sou revestido do Espírito Santo de Deus? Irmãos, Efésios 1:13, já citei. Ele é o penhor, está em nós. O sobrenatural está dentro de mim, porque se o Espírito Santo não tivesse, o sobrenatural não estivesse dentro de mim, o Espírito Santo não estivesse dentro de mim, eu não conseguiria me conectar em Deus, porque como que o natural se conecta no sobrenatural? É só pelo meio do sobrenatural, irmãos. E o sobrenatural foi colocado dentro de nós, o Espírito Santo. Então comece a buscar revestimento em Deus, revestimento do Espírito Santo. Comece a orar, ler a Bíblia, jejuar, ter compromisso com as coisas de Deus. Amém, irmãos? Amém. Sendo assim, encontraremos no Senhor essa palavra de bênção que eu declaro sobre a sua vida, que virão dias sobre mim e você, que poderemos sentar debaixo da nossa figueira ou da nossa videira ali, e só descansar no Senhor. Isso é o que, irmãos? Promessa da vida eterna. Amém? Cobertos pelo Senhor, cobertos pela prosperidade, pelo cuidado do Senhor, desfrutaremos da vida eterna. Amém? Mas não luta sozinho não. Você precisa entender, você tem concluindo a mensagem, né? Você precisa entender que você tem uma responsabilidade. Você é o remanescente.
Você tem uma responsabilidade com o Senhor, porque Deus vai te usar e Deus quer te usar. Uma responsabilidade com as pessoas em volta, porque você vai ser esse remanescente que aponta o caminho para o Senhor. E por último, entenda, você não vai fazer isso sozinho, porque na sua força você vai cair. Na sua força você vai cair. Não existe pastor que fique em pé sem oração, não existe crente que consiga subsistir e venha ser o diabo se não estiver firmado na palavra do Senhor. Então não é na sua força. Luana, para de lutar. Lucas, para de lutar. Irmão Sebastião, e tem dois aqui, quando eu falo Sebastião eu atinjo dois uma vez só, né? Irmãos Sebastiãos, né? Não lutem nas forças de vocês. Caio Lucas, não luta na sua força, Caio Lucas. Vai tocar bateria no sobrenatural de Deus, amém, Caio Lucas? Deixando o Espírito Santo usar você, amém, Caio? Sem medo. Quem te reveste não é a tua autoridade de músico, mas é a unção do Espírito Santo sobre você, amém, Caio? Né? O que te reveste é o Espírito Santo de Deus. O que vai te dar poder e autoridade para fazer as coisas é Jesus, é o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, amém? Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não os fará nenhum mal, dano algum. Sabe por quê? Não é porque você é ungidão, não. Não é porque você é cauda que você não é cabeça. É porque você está em Cristo Jesus, amém? O Senhor tem vitória para o seu povo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus tem vitória para você. Eu não sei qual é a luta que você está passando, Deus tem vitória para você. E já tem uma palavra de vitória, de bênção na sua vida. Você é o remanescente. A luta vai passar. Só que para você estar em pé, para quando a luta passar, você tem que estar em Deus, amém? Não para de lutar com a tua estratégia humana. Lute no sobrenatural de Deus, amém? Glórias a Deus. Vamos aí receber a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé no teu lugar, deixa eu orar pela sua vida, em nome de Jesus. Santo Deus, eu te adoro, Senhor. Obrigado. Que palavra, Senhor, maravilhosa, perfeita, maravilhosa, não porque foi pregada bem, Senhor, falada com eloquência, mas, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos garante, Senhor, algo que nós não encontramos em nenhum outro lugar, Senhor. Nós não encontramos essas palavras de vida em nenhum outro lugar, Senhor. Oh, meu Deus, nós vamos até o Senhor, porque do Senhor vem a fonte de vida, do Senhor vem a fonte de esperança, Senhor. Pai, nós encontramos no Senhor o refúgio para as nossas almas, Senhor. Deus, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa certeza, Senhor. Em Ti nós descansamos, queremos descansar e confiar no Senhor todos os dias das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que os meus irmãos têm passado de luta aqui, Senhor, mas em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre eles, que em Ti eles são remanescentes, em Ti eles são vitoriosos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, ajude-os a não lutar essas lutas no natural, não lutar essas lutas na força deles, mas lutar essas lutas no Senhor, vencendo guerra, vencendo as guerras no Senhor. Ó Pai, é assim que nós vencemos, Senhor, as nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas guerras, é na Tua unção, é no Teu poder, Deus, é no Teu Espírito, Deus. Então toma-nos nas Tuas mãos, reveste-nos nessa noite, fortalece-nos, Pai, no nome de Jesus. Não são do Teu Espírito, para que possamos, Senhor, vencer as batalhas que estamos enfrentando, e aquelas que porventura e que vamos enfrentar, que possamos, Senhor, tomar posse essa noite aqui, que ninguém aqui saia, volte para sua casa, Senhor, triste, desanimado, angustiado, mas que essa noite saia daqui, Senhor, na certeza de que o Senhor tem dado a esta igreja vitória. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Você recebe?